Quantos aniversários você acha que vai fazer na vida? Muitos, espero. A cada ano que passa, o seu corpo muda completamente. Desde cada célula. E olha que são mais de 37 trilhões delas. Até os órgãos internos. Se tem uma palavra que resume como o nosso corpo funciona, essa palavra é renovação. Quer ver um exemplo bem simples disso? Está na ponta dos seus dedos. Nas unhas, que a gente tem que cortar toda semana. No cabelo, que nunca para de crescer. E na pele, que você não repara, mas que é totalmente trocada a cada mês. Só nela, são mais de 1 trilhão de células. E isso é só o que está por fora. Por dentro, a renovação também não para nunca. A ciência está descobrindo maneiras de entender esse processo para melhorar e prolongar a nossa vida. Esse ciclista inteirão aí, por exemplo, você arriscaria adivinhar a idade dele? 70? 80? 90? Todos os anos, Lo Hollander compete numa prova de triatlon que envolve 800 metros de nado, 29 quilômetros de pedal e quase 13 de corrida. Não é para qualquer um. E os joelhos? Tinindo! Os meus estão ótimos. Nunca tive problema. Os ossos que formam o nosso esqueleto são a parte mais rígida do corpo e uma das que demoram mais tempo para ser renovada. Mais ou menos 10 anos até que todas as células sejam trocadas. Então podemos dizer que o Lu já está quase no seu 9º esqueleto. Matou a charada? Ele tem 87 anos. E no que depender dele, ainda vai querer trocar o esqueleto mais umas 2 vezes. Eu quero manter essa qualidade de vida por mais uns 20 anos. Essa é minha meta. Quero chegar aos 107 ainda correndo. Já pensou? Tá bom pra você? O corpo de Lo não tem nada de diferente do nosso. É claro que para um atleta como ele, as células se renovam mais rapidamente, porque ele também gasta mais. Com tanto exercício, ele exige mais do pulmão e também faz o sangue circular mais. Mais atividade, mais renovação. Mas como isso acontece? A resposta está lá atrás, no começo de tudo. É nos primeiros meses de vida que acontece uma das maiores transformações do nosso corpo. Os bebês podem crescer até 3,5 centímetros em um único mês. 3,5 centímetros? Ainda mais para uma fofura desse tamanho, é coisa pra caramba! Até os 3 meses de vida, o cérebro aumenta em até 60%. Qual o combustível desse crescimento todo? Leite materno, o alimento mais completo para os bebês. Leite materno é quase todo feito de água, mas tem também gorduras, lactose e açúcares que dão energia para o bebê. E proteínas, que é o que faz o bebê crescer. Mas não é só isso. O que está nesse tubo aqui existe em tanta quantidade quanto as proteínas, mas nenhum bebê consegue digerir. Se não é para os bebês, é para quem então? A substância misteriosa tem nome: oligosacarídeos. São pequenas moléculas feitas de outras moléculas menores, de açúcares, feitas para elas, as bactérias. Mas calma, são bactérias do bem que moram dentro do intestino. São elas que protegem contra bactérias do mal, aquelas que causam doenças. No caso de bebês prematuros, por exemplo, sem poder mamar, eles ficam sem essa proteção. Por isso, descobrir para que servem os oligosacarídeos foi fundamental para ajudar a salvar a vida dos pequeninos.
e garantir que eles continuem fazendo muitos aniversários, crescendo muito. Essa é a família mais alta da Inglaterra. A mãe tem 1,98 m, o pai 2,13 m. Alguém tem dúvidas de que os 5 filhos vão ter mais de 1,80 m? É claro que a genética ajuda muito. Mas você já se perguntou o que determina a altura exata de uma pessoa? Por que filhos do mesmo pai e da mesma mãe não têm o mesmo tamanho? Isso ainda é um mistério para a ciência. Mas já se sabe onde esse processo começa. No cérebro. Uma glândula pequenininha que tem cerca de 1 centímetro, mas que faz toda a diferença. A hipófise. É ela que libera o hormônio do crescimento, que, como o nome diz, é o que nos faz crescer. Mas não sozinho. Nas extremidades dos ossos longos do nosso corpo, os do braço e da perna, existem discos feitos de cartilagem. É aqui que acontece toda a mágica. O hormônio do crescimento estimula as células-tronco que moram nesses discos a se multiplicarem. E aí é uma fila indiana. As células novas vão atrás das mais antigas, empurrando para frente e estimulando as células do osso a se multiplicarem também. E assim, célula por célula, o osso vai alongando e aumentando de tamanho. E você cresce. Um processo que leva anos, mas que vai desacelerando depois dos primeiros anos de vida. O que surpreendeu os cientistas foi descobrir que o consumo de energia do nosso cérebro, ao contrário, vai aumentando. Na infância, o cérebro consome até 50% de toda a energia diária do corpo. Ele precisa de muito combustível porque ainda está se estruturando. Os neurônios, as células do cérebro, vão se ligando uns aos outros através das sinapses, mapeando o que aprendemos e desenvolvendo aptidões. É por isso que aprender uma língua ou aprender a tocar um instrumento, por exemplo, é muito mais fácil quando a gente é criança. O cérebro entende que precisa investir mais numa área específica e vai se moldando de acordo com as nossas experiências nessa fase. Mas criar esse labirinto não é fácil. Exige ordem e constante arrumação. Para isso que servem as micróglias, as arrumadeiras do cérebro. Células especializadas em identificar sinapses que não são usadas e desmontá-las. Afinal, se não está usando, só está ocupando espaço e gastando energia que pode ser usada em outras ligações. Essa formação tem prazo para acontecer. Porque quando a gente chega à adolescência, vai precisar de energia para outro processo, um pouco mais delicado, a puberdade. É a vez de o corpo se transformar e descobrir novas funções, que a gente vai mostrar de uma maneira bem diferente. Isso você vai ver domingo que vem, no 2º episódio da série Corpo Humano, Vida em Movimento.